Alô, quarta-feira, bom dia para você ligado aqui no Tomazão TV e nós, mais uma vez, para atualizar você para as informações da dupla Remo e Paysandu. Meio de semana de muito trabalho, programação definida, o Remo para o jogo de sábado contra o Botafogo no Mangueirão às 16 horas e o Paysandu que vai lá para o interior de Santa Catarina, para Chapecó, enfrentar Chapecoense no domingo, 16 horas, na Arena Condá. O Paysandu que viaja na sexta-feira, já ter definido, né? E ontem, a notícia da saída do Viseu. Se saiu o Viseu, vai chegar atacante novo. Aliás, o zagueiro Rafael Castro também deixou o Baenão para defender o Londrina. Não rescindiu um contrato, apenas o Remo emprestou, tem um contrato vigente com o Remo, e ele foi por empréstimo ao time lá do norte do Paraná. Além disso, o Paysandu, que tem aí a expectativa de contar com o Rossi para o jogo de domingo. O Rossi que conhece muito bem a Arena Condá e pode ser importante para o Paysandu. Lógico, com a volta do Anderson Leite e tentar dar a volta por cima para pontuar lá contra a Chapecoense. O Claudinei Oliveira, preocupado, mas sabe que pode juntar os cacos e dar a volta por cima. A gente vai já falar sobre isso. Não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho para receber notificações. Deixa o like aí, com 50 mil vai ter sorteio. Então vem para o Tomazão TV, vamos juntos. Começando justamente com o Paysandu, né? Que ainda tem o day after, aquela coisa toda, a decepção da derrota em casa, dolorida, contra o Vila Nova. O Paysandu, e a gente já cansou de falar isso, tinha chance, né, nos pés, não nas mãos, né, mas de praticar um bom futebol, coisa que não aconteceu, foi longe de ser o Paysandu das últimas jornadas sob o comando do Claudinei, que ficou 9 jogos aí invicto, e agora, se ficou 9 sem perder, agora está 5 sem ganhar, porque foram 4 empates seguidos, e agora tem a derrota contra o Vila. Então, realmente é meio que complicado e tomara que o Paysandu consiga, contra a Chapecoense, dar essa volta por cima. Rossi e Edinho, de repente, podem ser opções, sim. Só que o Paysandu ainda trabalha nessas próximas 48 horas o pagamento da Transferban, promessa do presidente Roger, que até sexta-feira vai pagar a dívida junto à FIFA e vai ser liberado para poder anunciar 3 jogadores que estão contratados pelo Paysandu. Então, a torcida fica nessa expectativa. E ainda, avaliando, falando sobre o jogo da segunda-feira, quem está conosco aqui é o Gabriel Mesquita. E principalmente o goleiro, que menos culpa teve, porque avalia a péssima atuação do Paysandu, a falta de iniciativa, de propor o jogo. O Gabriel Mesquita fala da atuação principalmente ruim no primeiro tempo do Paysandu aqui no Tomazão TV. Como você falou, o primeiro tempo muito difícil ali, uma chuva muito forte que atrapalhou os dois times. Ali a gente não conseguiu, né, concluir muitas jogadas. No segundo tempo melhorou um pouco as condições, mas a gente não conseguiu fazer o que a gente vem fazendo nos últimos jogos, que é ser mais incisivo, né, machucar mesmo o adversário. A gente concluiu muito pouco a gol. E creio que nessa semana é ajustar essas questões para conquistar um grande resultado lá na Arena Condá. Essa derrota ontem, né, ela freou a sequência de vocês, né? Vocês estavam com uma sequência de 9 jogos sem perder. Como é que vocês encaram isso, Gabriel, nesse momento? Uma derrota nesse meio tempo é considerado normal, parte do processo? Como foi que vocês assimilaram isso? Então a gente tem que manter o equilíbrio, né? A gente sabe que a gente não ia ficar o tempo todo invicto, a gente sabe que em algum momento a derrota ia chegar, infelizmente chegou dentro da nossa casa, isso a gente não pode aceitar. Mas é trabalhar bem essa semana para conquistar esses pontos que a gente perdeu fora de casa agora. Mas isso abala vocês de alguma forma? Não, a gente tem um grupo muito forte, a nossa mente está forte, concentrada em tirar o Paysandu dessa situação. Então, como a gente ficou 9 jogos invictos, infelizmente teve essa derrota, então a gente vai buscar novamente, né, manter essa invencibilidade no próximo jogo. Não pode deixar abalar, tem que dar a volta por cima, continuar trabalhando para campo, poder acertar esse gol aí do adversário e a Chapecoense domingo, 16 horas, na Arena Condá. Paysandu que viaja na sexta-feira e vai fazer o apronto no CT da Chapecoense, lá no sábado, quando o Claudinei deve definir o time e a forma de jogar. Acho que não precisa mais inventar, né? Está na hora do Edilson
assumir a condição de titular, porque toda vez que ele entra, ele tem dado realmente um gás enorme ao Paysandu pelo lado direito. Tomara. Bom, o Claudinei tem o elenco na mão, sabe o que faz. E o Remo? O Remo tem a semana toda, vai jogar no sábado, treina até sexta-feira. Hoje, quarta-feira, meio de semana, já é o início da tentativa do técnico Antônio Oliveira para compor o time, para a formatação dessa equipe, que terá apoio do seu torcedor, com certeza. Mais uma vez, os jogadores pedindo esse apoio. O Remo teve o exemplo do jogo com a Ferroviária e tira lições de um time que vem lá da zona do rebaixamento para jogar com o Remo aqui, que luta para estar no G4 e não pode marcar bobeira, não. Já já o Reinaldo, capitão do time, fala conosco aqui. A notícia de ontem, sem dúvida alguma, a gente acabou divulgando nas nossas redes sociais, inclusive aqui no próprio YouTube, a saída do Felipe Viseu, que era um jogador muito contestado pelo torcedor, embora eu achasse que ele poderia se recuperar ainda, mas não tinha mais nenhum clima para permanecer na equipe do Remo, e por isso, numa negociação muito bem feita lá pelo Marcos Braz, executivo que está no Rio, e a qualquer momento pode anunciar o substituto do Felipe Viseu, que é o atacante, o 9. Não deve estar no Brasil, não, está fora, e deve estar chegando a qualquer momento. O Viseu vai jogar no Sport Cristal do Peru e rescindiu numa boa, abrindo mão de determinadas coisas, mas a sua passagem não vai deixar saudade realmente. 26 jogos, 3 gols apenas e 2 assistências. Poderia ter sido muito melhor, né? E o Pedro Rocha que vai estar de volta no jogo contra o Botafogo para incendiar esse ataque azulino. E outro jogador que deixou o Baianão foi o Rafael Castro, que por empréstimo vai defender Londrina na Série C, time lá do norte do Paraná, aliás, um time que eu tenho muito carinho, principalmente pelos nossos amigos da Rádio Paiquerê. Galera, Reinaldo falando aqui no Tomazão TV, avaliando esse importante momento do Remo, a vitória que foi importante, a resposta dada imediata e, lógico, respeitando o adversário, mas acreditando principalmente no trabalho do técnico Antônio Oliveira, com o grupo do Remo fechado, com o objetivo maior, que é o acesso. Chegar e entrar no G4 para não sair. Por enquanto, é curtir aí esse bom momento, esperando um bom resultado do sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Reinaldo, zagueiro e capitão do time aqui no Tomazão TV. Muito importante. A gente sabia da dificuldade que é jogar e pelo momento do América. A gente sabia que era um jogo importante, a gente vinha de uma derrota contra a Ferroviária e precisava dar uma resposta o mais rápido possível para poder encostar no G4. E isso foi feito, né? A gente mantém vivo, a gente tem um jogo importante agora no sábado com a nossa torcida dentro da nossa casa. A gente sabe quanto é importante este momento e a gente sabe que uma vitória nos coloca talvez no G4 com uma combinação de resultado, mas a gente está focado para que a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória. Cada vez mais vai assimilando aquilo que o Mister quer, então é muito importante, a gente está focado, a gente acredita muito no trabalho dele, acredita muito no ambiente que a gente criou desde o início do campeonato, e isso tem feito a diferença. São jogos difíceis, são jogos que às vezes as equipes que vão vir aqui jogar contra a gente vão vir um pouco mais retrancados, a gente vai ter que propor o jogo e muitas das vezes eles vêm por uma bola e acabam marcando o jogo inteiro. E então eu peço para que o torcedor possa ter um pouco de paciência e acreditar que a gente está no caminho certo, a gente está muito próximo do G4 e a gente acredita que depois que a gente entrar no G4 a gente só tem a crescer na competição ainda mais. É isso, o grande Reinaldo, zagueiro, titular e capitão do time azulino. Com relação ao time, a partir de amanhã talvez a gente tenha uma ideia melhor, mas acho que o Pedro Rocha, o Nico Ferreira, de repente pode ser mantido, o Davó, tem o Marrone, né, que foi excelente, fez um ótimo primeiro tempo e precisa ganhar mais força física para poder se doar mais ainda e pode ser muito útil ao Remo. Acho que com a volta do Pedro Rocha, o Nico volta para o banco, mas tem o Diego Hernandes ainda, que pode ser uma boa opção para o jogo de sábado contra o Botafogo. É isso. O Remo que ainda tem a quinta e a sexta para fazer
os seus últimos trabalhos e definição do time para o jogo de sábado. Ontem, o fechamento da rodada, a vitória do CRB, 1-0 diante do Atlético, e aí o CRB deu aquela subidinha. E amanhã, quinta-feira, já abre a 22ª rodada com o Novo Horizontino jogando em casa contra o Curitiba. Olha o tamanho desse jogo aí. Briga de cachorro grande quem está lá em cima. E a gente acompanha tudo e você ligado aqui no Tomazão TV. A qualquer momento a gente pode voltar anunciando, quem sabe, o novo atacante do Leão Azul aqui no Tomazão TV. Excelente quarta para todo mundo. Um abraço.